Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Bom, como o pastor estava falando, meu nome é André, tenho 23 anos, glória a Deus, né? Tem que fazer a divulgação. O pessoal pediu para eu falar que eu também estou solteiro, não ia falar, mas eles pediram. Estou solteiro. Bom, no final do ano passado concluí o seminário, graças a Deus, passei um período de 2 anos fora de São Paulo. Eu vim algumas vezes, mas era só para ficar em casa, descansando mesmo. E glória a Deus, consegui concluir isso na minha vida, terminar o seminário teológico, vivi lá de maneira integral, juntamente com os pastores da Vida Videira de Goiânia, juntamente com o pastor Aloysio, pastor Naori e seus discípulos. Foi um período poderoso na minha vida, um período de crescimento. Eu louvo a Deus pela vida dos pastores que investiram nisso, que apoiaram essa ideia. E foi eles que incentivaram em si, foram lá, conversaram, abriram as portas para que eu e Vinícius pudéssemos fazer esse seminário lá. E hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma palavra da parte de Deus que tem falado comigo. Eu creio que vai falar o coração de cada um dos irmãos. Amém? Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Amém? Quem achou, diga amém. 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 Então eu vou ler. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhes disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares de alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Então Jesus lhes ordenou: retire-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Gostaria que você curvasse sua cabeça agora, e eu vou estar orando. Querido meu Deus, soberano Pai, Senhor, nós te exaltamos, glorificamos o teu santo nome. Declaramos, Senhor, que o Senhor venha com o seu reino de poder, de glória, de unção. Deus, nós declaramos que a nossa mente, que o nosso coração é cativo ao seu senhorio, que o Senhor venha ministrar aos corações as verdades ocultas do seu. E Deus, ó Pai, que essa palavra seja como uma boa semente que cai em boa terra e cujo seu devido tempo produzirá frutos dos quais permanecerão, Senhor Deus. Nós queremos, ó Deus, ser inundados por tua glória, pela tua verdade. Usa-me, Senhor, como ministro do Senhor, que não seja eu, mas seja o teu Santo Espírito a falar à tua igreja. Ó Espírito Santo de Deus, eu declaro que a minha mente, o meu coração também é cativo ao seu senhorio. Então fala aos nossos corações, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gostaria de convidar o Marcelo. Deixa eu ver aqui. Bom, irmãos, Marcelo vai tocar teclado para nós. Tia Nanã. Bom, irmãos, nós vemos aqui no primeiro versículo que o Espírito de Deus conduz Jesus até o deserto. Nós sabemos que o deserto é uma circunstância que é gerada
nas nossas vidas como os cristãos, cujo propósito é levar cada um de nós ao amadurecimento, a aprofundar-se num relacionamento com Deus. É no deserto onde nós somos colocados à prova, para ver, pois Deus quer formar em nós o caráter de Cristo em nós. Deus deseja que nós sejamos aprovados nas nossas atitudes e nas nossas motivações, assim que, para que as pessoas vejam Cristo em nós. Então, muitas das vezes Deus nos conduz ao deserto para formar em nós o caráter dele. E nós vemos também que as coisas mais preciosas que nós temos no mundo, elas são geradas em meio às pressões. Como você pode ver, o ouro, o diamante, o petróleo, eles são gerados em meio a muita pressão, em meio ao fogo, e a pressão ali ao mesmo tempo ali da terra. Isso é gerado, ali é gerado o ouro, é gerado o diamante. Então, o propósito de Deus em meio às pressões, quando Ele nos conduz ao deserto, é gerar em nós o caráter de Cristo. O deserto nos capacita a suportar pressões, transformando pessoas frágeis em pessoas fortes. Enfim, o deserto nos conduz, faz com que nós venhamos compreender que somente Deus pertence toda a glória, o poder. O deserto nos conduz e faz com que nós venhamos ver que não existe nenhum outro Deus que possa nos sustentar. Em meio de pressões, em circunstâncias que são geradas nas nossas vidas, nós conseguimos ver que somente Deus tem o poder para transformar e mudar todas as nossas realidades. E um grande exemplo disso que nós podemos ver na palavra de Deus é o exemplo de Jacó. Muitos conhecem a história, que ele ali induziu juntamente com a mãe dele, roubou a primogenitura do seu irmão mais velho, enganando ali seu pai. Então, devido a essas circunstâncias, ele teve que fugir, porque se ele continuasse ali na casa juntamente com seu pai, o seu irmão poderia ir ali matar ele. Então ele pega, foge ali, vai morar com o seu tio Labão. E pense você, durante anos tendo seu salário trocado, mês após mês, você não ia ficar feliz? Mas não foi o caso de Jacó. Jacó ali, todo mês, o seu tio Labão ia lá trocar o salário dele, que era através dos carneiros ali que ele meio que cuidava. Então todo mês o tio dele ele fala, não, agora as presas vão ser minhas e as brandas vão ser suas. Então ali todo mês tendo uma situação ali, Deus provendo sempre um milagre. Deus sempre estava com ele. Mas chegou um determinado dia na vida de Jacó que ele tomou uma decisão, falou assim, não, eu preciso resolver isso na minha vida. Então ele toma a decisão de voltar para sua casa, de pedir perdão ali para o seu irmão. E ele voltando, nós sabemos que ele ali no lugar ele se encontra com Deus, tem um encontro com Deus, onde a vida dele ali é transformada. O nome dele é transformado de Jacó a Israel. E aí ele volta, se encontra com seu irmão, volta à sua vida de antes, e Deus ainda continua a transformar a vida dele. E nós vemos que ao longo da Bíblia, Deus se identifica através de 3 homens. Como nós vemos em Gênesis, que Deus pega e fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E cada um desses nós podemos ver que representa algo. O Deus de Abraão aponta para um Deus que guarda nossas vidas, aquele Deus que zeloso, o Deus Pai, que está sempre disposto a servir os seus filhos. E o Deus de Isaac, nós podemos ver que é o Deus que proveu o milagre. Nós sabemos que Isaac em si é fruto de um milagre. A sua mãe era estéril, então Deus ali vem e proveu o milagre. Então Deus de Isaac é o Deus do milagre. E nós podemos ver também que o Deus de Jacó é o Deus que transforma, é o Deus que muda a realidade. Pelo fato de Deus ter mudado o nome de Jacó, nós podemos ver que quando ele se representa como Deus de Abraão, que é o Deus Pai, Deus de Isaac, que é o Deus Filho, e Deus de Jacó, que é o Deus Espírito Santo, aquele que tem o poder de transformar o nosso caráter, aquele que tem o poder de transformar as nossas realidades das nossas vidas. E diante ao tratamento de Deus, nós podemos ver que
nós podemos ter dois tipos de atitude. A atitude de verbo, aquela pessoa que não vai aceitar a atitude de verbo, que aceita o tratamento de Deus, que aceita com que as pessoas venham falar na vida dele, aceita com que as pressões que são geradas ali, ela vai gerar um crescimento, então ela se deixa ali com que Deus venha moldar o coração dela, deixa com que Deus venha gerar nela os frutos dele, os frutos do Espírito. Então a atitude de verbo fala não do verbo em si, do bicho, mas fala daquele de ser tratado, de ter um coração ser tratado. E uma outra atitude que nós podemos ter em meio ao tratamento de Deus é a atitude de serpente. Ou seja, a serpente, quando ela é pisada, qual é a primeira reação que ela tem? De te atacar. Ou seja, nós vemos que quando você não aceita o tratamento de Deus, você acaba recusando tudo isso, você está tendo uma atitude de serpente. A atitude de verbo, nós podemos ver que Jesus e Jacó, eles tiveram essa atitude, eles aceitaram o tratamento de Deus, eles foram moldados. E nós vemos que aquele que teve a atitude de serpente foi Satanás. Ele não aceitou o tratamento de Deus. Nós vemos ali que quando ele, ali no céu, ele falou assim, não, eu quero ser igual a Deus. E por isso ele acabou sendo rejeitado, sendo expulso do céu, porque ele não aceitava com que Deus viesse falar na vida dele. E voltando ao texto, para você ver como que isso se aplica a mim e à sua vida, nós temos exemplo como Jesus. Nós vemos ali que Satanás oferece 3 propostas para Jesus, como nós lemos no texto de Mateus, que ali Satanás faz 3 tipos de propostas para ele. No versículo 3, nós vemos ali que a primeira proposta que Satanás faz a Jesus, e a primeira proposta está assim no versículo 3, fala assim: se tu és filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pão. A primeira coisa que o diabo vai fazer na minha e na sua vida é tirar o aspecto que nós somos filhos amados de Deus. Se você ler a Bíblia, no capítulo 2, no finalzinho, você vai ver que quando Jesus é batizado, a primeira coisa que Deus fala para Jesus, fala: tu és meu filho amado, em quem eu me comprazo. Mas aqui nós vemos que a primeira coisa que Satanás fala para Jesus é: se tu és filho, escondendo o amado. Porque quando nós temos a revelação que nós somos amados de Deus, nós não temos medo de coisa alguma, porque o amor lança fora todo medo. O amor faz com que nós venhamos se sentir aceitos. O amor faz com que nós nos sentimos na casa do Pai, porque quando nós estamos na nossa casa, na casa dos nossos pais, na casa dos nossos avós, nós não ficamos ali com medo ou receosos de fazer qualquer coisa. Nós temos liberdade. Então, quando nós entendemos que nós somos filhos, nós podemos todas as coisas. E o diabo, ele sabe disso, por isso que ele tem que esconder de nós que nós somos amados. Sempre ele fala: se você é mesmo filho, faz isso, escondendo o amado. E uma outra coisa que nós podemos ver também, que Satanás vem e tenta Jesus. Ele pega e fala assim: transforma essas pedras em pães. Então, nós sabemos que Jesus ali, ele já estava no período de 40 dias sem comer. O pão aponta para a nossa necessidade física, algo comum de todo mundo, de querer comer alguma coisa quando está com muita fome. Mas Jesus ali estava diante de um grande dilema. Ele sabia que ele era filho amado, então ele sabia que ele era filho de Deus. Ele tinha o poder para transformar aquelas pedras em pães. Mas em meio a essa circunstância, o que Deus queria que ele fizesse ali naquele momento, assim como o homem, ele queria ver que se ele fosse testar, ele era para ele ser testado em todas as coisas das nossas áreas humanas. Então ali Jesus, ele sabia da identidade dele. Então ele falou, ele viu que não precisava transformar aquelas pedras em pães. Então ele nos ensina um princípio muito importante quando ele não transforma essas pedras em pães. Ele nos ensina a andar em fé. E de que maneira nós andamos em fé? Existem 3 aspectos, fala assim comigo: renunciar ao esforço próprio,
não andar por vista e renunciar ao entendimento próprio. Renunciar ao esforço próprio é uma vida baseada em obras. Deus, Ele não se relaciona comigo e com você por aquilo que nós fazemos. O relacionamento de Deus não é porque você faz alguma coisa que Ele vai te amar mais. Não é porque você deixou de fazer alguma coisa que Ele vai te amar menos. O relacionamento meu e seu com Deus, ele não está baseado em obras, e sim em fé. Porque Ele nos amou primeiro. É por isso que Ele nos ama. Não é porque você amou Ele, mas é porque Ele te amou primeiro. Então, quando nós renunciamos o esforço próprio, nós entendemos que Ele nos amou primeiro. Independente do que nós fazemos, o amor dele continua o mesmo por mim e por você. Amém? 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 O segundo aspecto é não andar por vista. Não andar por vista está baseado nas nossas emoções. Isso quer dizer que nós não devemos andar pensando: nossa, será que Deus me ama hoje? Será que Deus me ama mesmo? Nossa, eu fiz isso errado, eu acabei brigando com a minha esposa. Nossa, Deus não me ama mais. Aí nós ficamos baseados nisso. Eu acho que eu vou entregar algumas cestas básicas e assim eu vou estar bem com Deus. E ficamos ali tentando fazer com que nós venhamos tentar se sentir aceito por Ele, porque nós não conseguimos compreender que Ele nos ama. Então nós tentamos andar por vista, por aquilo que nós conseguimos ver. Não, eu fiz isso, então Deus me ama. Então por isso que por causa que eu sou líder de célula, eu discipulo, eu entrego cesta básica, Deus me ama. Então nós ficamos baseados ali nas nossas emoções, por aquilo que nós estamos vendo. Mas Deus, Ele não quer isso de nós. E o último aspecto de andar por fé é renunciar ao entendimento próprio. Como está lá em 2 Coríntios 10, do versículo 3 ao 5. Lá fala assim: porque embora andamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando o sofisma, ou seja, aniquilando todo e qualquer tipo de mentira de Satanás e seus demônios, todas as altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, renunciar ao entendimento próprio. E tudo aquilo que para nós seria racional, uma cura ou algo assim, você pensar: não, mas Deus não pode fazer isso. Então é nesse momento que Ele vem com uma intervenção divina e realiza o milagre. Muitas vezes Deus quer nos conduzir a andar em fé nele, mas para nós andarmos em fé nele, nós precisamos renunciar o entendimento próprio, não andarmos por vista e sermos conduzidos por Deus. Nós vemos isso na resposta de Jesus, como você pode ver no versículo 4 do Evangelho de Mateus. Lá fala assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, amém, irmãos? Diga isso, amém? Vocês não entenderam ainda o que Jesus está nos ensinando aqui. Vou ler novamente. Ele fala assim: não só de pão viverá o homem, mas o homem aqui está falando eu e você. Ou seja, nós não vamos viver somente de pão, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Jesus ali, ele sabia qual era a identidade dele em Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quantas promessas de Deus tem na Bíblia para você? Quantos aqui podem ter uma noção? Você sabe, pastor, quanto, mais ou menos? Chuta aí o número. Imagina, não? Quantos aqui gostariam de arriscar o número de quantas promessas de Deus tem para você na palavra de Deus? É mais. Falaram 7.000, mais. Para ser bem específico. A irmã Adir falou que todos os dias
dias nós temos uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, amém? Mas a palavra de Deus, ela tem 8.821 promessas para você e para mim. Diga amém por isso. Amém. Glória a Deus. Sabe, as promessas de Deus, elas vão se cumprir em nossas vidas. Jesus sabia disso, sabe? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o porvir pode nos separar do amor de Deus, porque é Cristo Jesus que nos justifica. Amém? Ou seja, você e sua casa servirão ao Senhor. Você e sua casa serão um só com o Senhor. Assistindo um filme esses dias, Quarto de Guerra. Quantos aqui já assistiram esse filme? É poderoso. Nesse filme, relata ali a história de uma senhora que começa a discipular ali. Nós vemos um princípio de discipulado ali. Uma senhora aquela hora pedindo para que Deus viesse dar uma mulher casada para que ela também pudesse ensinar ela ali aquilo que ela aprendeu ao decorrer do casamento dela. Então vem essa mulher e ela começa ali a ensinar ela a guerrear no mundo espiritual, a conquistar o casamento dela de volta. O casamento dela estava totalmente destruído. Então ela começa ali a ensinar ela a buscar em Deus, a batalhar em Deus, para que o casamento dela viesse a voltar a ser como antes. Então, em determinado ponto do filme, eu não vou contar tudo, porque nem todos assistiram. Chega um momento do filme ali que ela recebe uma mensagem no celular dela, de uma colega dela, fala assim: você sabia que seu marido está num restaurante agora, conversando com uma mulher? Aí ela olha assim o celular, não responde, coloca o celular de novo. E ela volta ali para a Bíblia, ela começa a chorar e fala assim: Senhor, eu não aceito que o diabo roube o meu marido. Deus, eu não aceito que isso aconteça na minha família. E eu renuncio tudo isso agora. Então ela começa ali a confessar a palavra. Ela fala: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para trazer vida, e vida e abundância. Aí ela começa ali a confessar a palavra de Deus. Fala: resistir ao diabo, submeta a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. E ela fala isso: submeta a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então ela levanta, se direciona até a sala dela e fala assim: Satanás, eu não sei onde você está, mas eu sei que você está me ouvindo. E a partir de hoje, eu declaro que a minha casa está sobre o senhorio de Jesus Cristo. Eu declaro que você agora, sai agora da minha casa, da minha família e do meu casamento. Eu declaro que você tome tudo que é seu e sai agora, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí ela se direciona a parte de fora da casa dela e fala assim: Satanás, a minha casa está sobre o Senhor e Jesus Cristo. E eu declaro que você pegue tudo que é seu e sai agora. Ou seja, ela entendeu ali que ela era a filha amada de Deus. Então ali ela se posiciona e toma posse da promessa de Deus. Ou seja, nós temos que assumir o governo das nossas vidas. Temos que entender que as promessas de Deus, elas vão se cumprir nas nossas vidas. Como está lá em Abacuque 3:17, fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem que produza frutos, ainda que as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeite para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mas assim eu darei graças ao Senhor, louvarei ao Deus do meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça. Ele me leva para a montanha, onde estarei seguro. Diga aleluia por isso. Ou seja, Deus ele vai te guardar, Deus ele vai deixar com que nenhum mal te aconteça. Então a partir de hoje, assuma o governo sobre a sua casa, assuma o governo sobre a sua família, porque o Senhor é contigo. Seja fácil como o Senhor. Fala: Satanás, eu não te aceito mais aqui. Eu declaro que a minha vida é regida pelo Senhor Jesus Cristo. Eu tomo posse de todas as promessas de Deus sobre a minha vida. Amém? Vemos também que Satanás ele não desiste
E ele continua ali fazendo propósito para Jesus. No verso 6 do Evangelho de Mateus, Jesus fala assim, Satanás fala assim. Ele disse: se tu és filho de Deus, novamente, ele tenta acusar a paternidade de Cristo. Atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás ao teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma coisa. Ou seja, nesse versículo, nós vemos que o diabo ali começa a questionar a autoridade de Jesus. Para você ver ali, ele começa a questionar ali o posicionamento de Jesus. Será que Jesus pode fazer mesmo isso? Vou jogar ele aqui de cima desse prédio. Eu sei que ele tem autoridade para isso. Será que ele vai fazer isso mesmo? Então ali ele já começa a acusar ali a autoridade. Sabe, muitas vezes nas nossas vidas, o diabo ele vem como veio aqui com Jesus e começa a questionar as promessas de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, dizendo assim: você não é filho amado não. Você está doente aí? É porque Deus não te ama. Sua família está assim? Porque Deus não está com você. Sabe? Você vai ser mandado embora do seu serviço porque Deus não está com você. Então por isso ele começa a gerar de acusação. Mas quando nós entendemos a nossa posição em Deus, nós podemos todas as coisas. Um bom exemplo disso é quando nós sabemos qual é a nossa posição legal e a nossa posição experimental em Deus. A posição legal é como um exemplo bem simples: você comprasse um terreno muito grande e ali você fosse já no cartório, tudo, assinasse ali todas as documentações e deixasse com aquele terreno ali, ficasse de canto, não construísse nada ali. O terreno já é seu, você já tem toda a posse dele, mas ali você não planta nada, você não constrói nada, você só tem ele. Então ali ele vai criando mato, as pessoas vão ali construindo ao redor e você vai perdendo esse direito seu. Mas quando nós assumimos a nossa posição experimental, a posição experimental quer dizer que nesse mesmo terreno você foi lá, construiu, você foi lá, assinou no cartório, fez toda a documentação certinha, e você pega esse terreno e começa a construir coisas ali. Começa a fazer coisa ali, ganhar dinheiro em cima disso. Você passa a desfrutar desse terreno. Você passa a desfrutar de tudo isso que Deus tem para você. Ou seja, nós precisamos assumir a nossa posição em Deus, uma posição experimental. Jesus sabia qual era a sua posição, por isso ele respondeu assim. Verso 7 do Evangelho de Mateus fala assim: respondeu-lhe Jesus: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, ele se posicionou ali diante do diabo, porque ele sabia, ele entendia quem era seu pai. Ou seja, em meio a pressões, em meio a dificuldades, quem nós buscamos em primeiro lugar? Quem você tem buscado quando as coisas têm dado errado? Quem você tem ido buscar? Vamos supor, você está doente, você fala: não, vou no médico. É algo normal, como todo mundo vai no médico. Mas por que você não tenta orar antes de você ir no médico? Ou você está desempregado e você fala assim: não, eu vou procurar emprego. E sai ali procurando emprego e vai, procura um lugar, procura outro. Mas por que antes de você sair de procurar emprego, antes de você sair para procurar emprego, você não ora e fala assim: Senhor, que o Senhor me abra as portas, que o Senhor possa me direcionar, que o Senhor possa me conduzir. Sabe, eu quero ter um trabalho que não ocupe o seu tempo, que venha ganhar bem. Deus, me conduza. Ou seja, nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino, como está lá em Mateus 6, fala assim: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, aqui ele deixa bem claro que não vai ser algumas coisas, vai ser todas as coisas. Ou seja, nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, e todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Diga amém por isso. Ou seja, nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino
e a justiça de Deus. Não precisamos ficar inquietos quanto ao que vamos comer amanhã ou o que vamos vestir depois de amanhã. Sabe? Para cada dia basta o seu mal. Mas saiba de algo. Deus, Ele zela por você e Ele cuida de você. Ele tem o controle da sua vida nas palmas dele, na palma da mão dele. Ou seja, confie em Deus, deposita nele a sua confiança. Quando muda-se a prioridade das coisas espirituais e elas ficam em segundo lugar, você passa a desfrutar do que não provém de Deus. Então assim, a partir de hoje, comece a andar em fé com Deus. Assuma o seu posicionamento experimental em Deus. Passe a desfrutar das coisas que vêm lá do alto, do reino de Deus. Pare de procurar em homens aquilo que Deus tem separado para você. Amém? Ou seja, vemos que Jesus, ele sabia qual era a identidade dele. Assuma a sua posição e desfrute das promessas de Deus sobre a sua vida. Amém? Vemos também a terceira proposta do diabo para Jesus. Está no verso 8 de Mateus. Do Evangelho de Mateus, capítulo 4. Verso 8 fala assim: Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos, todo o mundo e toda a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado e me adorares. Agora nós vemos que o diabo ofereceu a Jesus ali glória, poder, ofereceu ali para ele, falou assim: ó, tá vendo tudo isso aqui? Vai ser seu, se você se prostrar e me adorar. Mas nós vemos que o coração de Jesus não estava voltado para essas coisas. Nós vemos que Jesus ali, ele tinha um coração totalmente consagrado a Deus. Ele sabia que todas as coisas vinham dele. E quando nós entregamos nossos corações, nós se consagramos a Deus, fazemos aquele momento de entrega: Senhor, eu entrego meu coração, entrego a nossa vida de maneira individual. Isso nós fazemos por um instante, só por aquele momento. Mas não deve ser assim nas nossas vidas. A nossa entrega, a nossa consagração a Deus deve ser algo diário. Deve ser algo que venha permanecer dia após dia, a nossa consagração a Deus. Nós vemos um grande exemplo de um homem de Deus, está em Juízes, que era um homem consagrado a Deus, mas ao decorrer da vida dele, ele perdeu a consagração. Ele deixou com que as coisas, as mentiras do diabo viessem inundar o coração dele. Esse homem foi Sansão, homem consagrado. Nós sabemos a história dele, que ele era nazireu de Deus, consagrado desde o ventre. Mas chegou um determinado ponto da vida dele que ele perdeu a consagração. Nós vemos ali que ele estava ali juntamente com Dalila, deitado ali. Ela já havia tentado 3 vezes, perguntado: Sansão, no que consiste sua força? E ele: não, se você fizer isso, eu perco minhas forças. Se você fizer aquilo, eu perco minhas forças. Então aí chega um determinado momento que ela chega e fala assim para Sansão: Sansão, já faz algum tempo já que você tem mentido para mim. Revela para mim o que está oculto no seu coração e no que consiste as suas forças. Então a palavra de Deus deixa bem claro que fala que Sansão, desvendando o seu coração, fala para Dalila no que consistia a sua consagração. E ali ele perde a consagração ali de Deus, ele perde ali o nazireu, perde suas forças. Nós sabemos que o fim dele foi com que todo aquele palácio, Deus ainda concede misericórdia com ele. Ele ainda derruba ali o palácio, Deus retorna as forças dele, mas ele acabou morrendo, porque ele não manteve a consagração dele. Ele não manteve o coração dele diante de Deus. Ou seja, nós precisamos manter o nosso coração, nós precisamos manter a nossa consagração. Nós não devemos ficar olhando para as coisas do mundo, olhando para tudo aquilo e querer poder, glória. Somente a Deus pertence o poder, somente a Deus pertence toda a glória, todo o louvor. A Ele sim nós devemos dar a glória, o louvor para todo sempre. Amém? Então, Sansão, ele perdeu a consagração.
E com cada um desses testes de Jesus, que Jesus passou ali, sendo testado na sua natureza, nós podemos ver que Ele deu respostas em tudo. Ele reconheceu que nós precisamos depender de Deus. Ele reconheceu que temos que confiar nele como nosso provedor. Um crente vencedor depende do Senhor para receber o seu pão espiritual diariamente. Para tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos fazer, nós temos que entender que tudo vem dele, que todo pão, tudo aquilo que nós necessitamos vem de Deus, e que não existe nenhum outro Deus além do nosso Deus que pode prover todas as coisas nas nossas vidas. Amém? Uma outra coisa que nós podemos ver também que Jesus fez é que Deus tem todo o poder e governo das nossas vidas. Como é nos céus, é feita a vontade de Deus, assim também será feita aqui na terra. Ou seja, a busca pela vontade de Deus é um reconhecimento que Ele está no controle de tudo. Ou seja, que o centro das nossas vidas deve ser Ele. Um exemplo disso nós podemos ver quando Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, ali Ele estava mostrando que reconhecia o governo de Deus sobre a vida dele. E ali Ele estava reconhecendo que Deus estava no controle de todas as coisas. Ali Ele estava assumindo ali a posição dele e assumindo todas as promessas de Deus sobre a vida dele. Ou seja, reconheça que o governo de Deus está sobre a sua vida. Assuma o governo da sua casa, assuma o governo do seu casamento e reconheça que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Último ponto. Ali Deus, depende de Deus. Jesus sabia que tudo que Ele tinha vinha do Pai. Como filho, Ele glorificava o Pai. No verso 10 e verso 11, nós vemos que Jesus fala: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, é poderoso demais. Sabe, quando você entende que Deus é Senhor da sua vida, você pode ter certeza, assim como aconteceu com Jesus, Ele resistiu todos esses momentos de pressão. Então Deus veio e serviu Ele. Quantos aqui gostariam de servir? Quantos aqui gostariam de ver Deus vindo e servindo você? Amém? Mas para isso, você precisa reconhecer que Ele é Deus e que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo nós pensamos, de tudo aquilo que nós